amigos, mais um vídeo no canal e esse vídeo é muito importante porque eu preciso fazer ele antes de abordar os outros assuntos que eu vou abordar, né, posteriormente, que estão me pedindo muito, sobre a questão do milênio de Cristo, a questão da Nova Jerusalém, a questão dos 144.000, né, de Apocalipse, as duas testemunhas de Apocalipse, etc, etc. É óbvio que nos vídeos posteriores eu vou estar falando sobre esses assuntos, mas eu preciso fazer esse vídeo para dar uma introdução nesses assuntos, né, para vocês entenderem. Antes de entrar no assunto, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, Cristão Rodrigo Caldas. O seu apoio lá é muito importante também, assim como aqui no YouTube, neste canal. Se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante. Não esqueça de deixar o like também, ativar o sininho, né, que não serve para nada, né, mas enfim, vamos tentar, né, ative o sininho. Dizem que não está servindo para nada, que não manda notificação para os inscritos, mas é melhor assinar o sininho do que não assinar, né, e não receber nunca a notificação. Enfim, feito essas coisas, eu queria falar de um assunto bem interessante hoje, que é o seguinte: a Babel de denominações, ok? A Babel de denominações. Porque o que acontece? Os crentes, eu diferencio muito crente de cristão, ok? Então, quando eu falo crente, eu não estou falando todas as denominações, eu não estou falando todo mundo que crê em Deus, entende? Eu estou falando, eu estou diferenciando. Cristão é uma coisa, crente é outra. Crente, os ateus são crentes, até o diabo é crente, ok? Quando eu falo crente é porque qualquer um pode ser crente. Agora, ser cristão não é para qualquer um. Então, o cristão é aquele que realmente estuda a palavra de Deus, que estuda também a Bíblia Sagrada, as Escrituras, que faz toda uma hermenêutica, uma exegese, tudo direitinho. O crente é aquele que não estuda a Bíblia. O crente é aquele que vai pelo que o pastor falou, então é assim. Infelizmente a internet é boa, ela é muito boa, a internet é sensacional. Mas tudo que é bom tem um lado ruim também, tem outro lado da moeda que dá voz também a muitas pessoas, né? Infelizmente, que eu vejo e eu fico assim, nossa, quão deprimente muitos crentes assim que não sabem, me perdoe a expressão, né? Não sabem nem encontrar Filemon na Bíblia e querem debater assuntos tão importantes teológicos, né? Isso aqui não é desprezando, isso aqui não é desmerecendo, mas fica essa sensação, tipo, você vê que a pessoa ela não está ali porque ela estudou, ela está ali repetindo o que ela ouviu, seja de pastor, seja de líder, ok? E aí fica complicado, porque são cheias de clichês. Sabe quando você encontra a pessoa que fica, não toqueis ungidos, não julgueis, sabe, esse tipo de coisa, que você não pode votar, porque espiritualiza tudo, sabe, coloca a religião em tudo, sabe, tudo é espiritualizado. Então, e fala de uma forma tão simplória sobre as escrituras, que é uma coisa tão complexa de estudar, né? Aí você leva anos estudando para vir alguém e repetir coisas que ele escutou de alguém, de algum líder, de pastor na internet, porque é complicado. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo antes dos vídeos dos assuntos que eu vou abordar, para deixar claro o seguinte: por que acontece esse tipo de coisa, né? Então, falando das denominações, por que existe essa Babel de denominações? Isso é propósito de Deus? Não, isso não é propósito de Deus. Os crentes, eles gostam muito de pegar aquele versículo de 1 Pedro 4, versículo 10, e dizer assim, não, existem muitas denominações porque é a multiforma, né, da graça de Deus. Ou seja,
Mas não é essa questão de multiforme. Isso não é multiforme na graça de Deus. Ter várias denominações, placas denominacionais, não é multiforme na graça de Deus. Ali o apóstolo Pedro estava falando da administração dos dons que foram dados naquela época para os apóstolos. Ok? Ali o apóstolo Pedro ele não está falando de empresas que tem hoje, de criar empresas. A multiforme da graça de Deus é criar empresas. Não é isso. Pedro estava falando ali dos dons, da administração dos dons, né? Até porque isso não pode ser a multiforma da graça de Deus. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo vai dizer claramente que Deus, ele não é Deus de confusão, né? Mas aí os crentes, né, eles podem pegar este mesmo versículo e falar: ah, Rodrigo, mas lá o versículo fala de todas as igrejas dos santos. Ou seja, está um plural de igrejas, então isso pode. Não, ali igrejas não tem nada a ver com as denominações, as placas denominacionais que existem hoje. Quando fala igrejas no plural neste versículo, está falando de a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto. Percebeu? São igrejas, mas uma igreja, tanto é que em Atos dos Apóstolos vai dizer que todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja em cada cidade, mas com a mesma doutrina, com a mesma ideia, com o mesmo propósito. Hoje você tem isso? Será que hoje será que hoje um calvinista pode pregar numa Assembleia de Deus? Ou numa igreja pentecostal, que seja? Então isso é ter uma igreja de Cristo aqui na Terra? Claro que tem a igreja de Cristo na Terra, né, que são as pessoas, os salvos, entenda. Mas em questões de instituições, quando alguém chegar para você e falar, não, porque somos irmãos, né? Há uma só igreja que não sei o quê, tal. Não, isso não existe assim de fato concreto. Isso é só na teoria, ok? São várias doutrinas, são várias placas denominacionais. Qual delas estão certas? Alguém tem que estar errado e alguém tem que estar certo. Não pode todo mundo estar certo ao mesmo tempo, porque se todo mundo estivesse certo ao mesmo tempo, não precisaria ter várias placas denominacionais, cada uma pregando uma doutrina, ok? Então, por que isso acontece? Eu vou dar dois motivos, tem vários motivos por causa disso, mas eu vou dar os dois principais motivos por que existem tantas denominações, ok? O primeiro deles é o seguinte: o clérigo inglês Steve Langton, né? A gente sabe que no início do século XIII ele colocou capítulos na Bíblia, né? Ele colocou capítulos na Bíblia, até que ele se tornou o arcebispo de Cantuária, né? Então ele colocou capítulos na Bíblia para quê? Para facilitar mais a leitura, porque antigamente você não tinha essa divisão. Na época dos apóstolos, por exemplo, você não tinha essa divisão de capítulos e versículos, então você tinha que ler o texto todo, né? Você teria que ler o texto todo. 300 anos depois, na metade do século XVI, o renomado impressor Robert Estienne tentou facilitar mais ainda colocando versículos na Bíblia. Então a Bíblia ficou dividida em capítulos e versículos. Isso foi bom? Foi bom, por um lado, mas por o outro complicou. Por que complicou? Porque agora eu posso tirar um versículo e fazer desse versículo uma doutrina ou abrir uma denominação em cima desse versículo que ficou fora do contexto. Antigamente você não tinha capítulo e versículo, então eu vou ler a carta de Paulo, então eu teria que ler a carta de Paulo toda para encontrar a passagem que eu queria. Só que ao ler a carta toda, eu entenderia aquela passagem de acordo com o contexto da carta, e não só do versículo, da passagem isolada que está ali. Porque quando você isola o versículo do contexto, acontece isso. Várias denominações, várias doutrinas, etc.
E qual que é o segundo, esse é o primeiro erro, o primeiro motivo, digamos assim, porque existem várias denominações, capítulos e versículos na Bíblia, e você tendo essa coisa de isolar do contexto. E qual que é o segundo motivo? Exatamente o que eu já disse, tirar do contexto. Então você pega um versículo e tira ele do contexto. O que acontece? Vira pretexto para você criar heresia, doutrina, denominação e tudo mais, e cada um falando uma coisa, ok? Então esse é o motivo, um dos dois principais motivos que existem tantas denominações, cada uma interpretando da maneira que quer aquele versículo isolado, que foi tirado do contexto, e aí, meu amigo, complica tudo, porque aí você começa a trazer para nós o que era só para a época dos apóstolos, o que era só para o Velho Testamento, entendeu? Uma promessa que Deus fez para Josué, por exemplo, aí eles pegam para nós, espiritualizando, como se Deus estivesse prometendo para a gente também o que ele prometeu para Josué. Vai complicar. Deus deu isso para os apóstolos. Aí, o que acontece? Pegam para a gente também como se a gente tivesse o poder que os apóstolos tiveram, né? Complica. E aí vai criando-se doutrinas, denominações, o que acontece? Aí essa doutrina que foi inventada através de um versículo isolado fora do contexto dá errado. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que criar outra doutrina para consertar aquilo que está errado nessa doutrina que foi criada por um versículo isolado que foi tirado do contexto das escrituras. E aí vai criando doutrina e criando. E aí vai criando, por exemplo, aí você tem a reforma, aí depois você tem os pentecostais, depois você vai ter os neopentecostais e só vai indo, que nem a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia, vai tudo do organizado para o desorganizado. No segundo século já começou a desorganizar os ensinos dos apóstolos, porque a filosofia, né, tanta historicista e platonista começaram a influenciar nas doutrinas. A partir do século II já começou a bagunça. Depois no século IV tem aquilo que a gente conhece, né? Constantino se convertendo, e aí outra coisa também que acontece, e ao longo do tempo vai indo, chega a reforma protestante, tenta consertar, mas logo depois em seguida fica pior ainda, né? Hoje você não tem a fé cristã genuína, você tem a religião cristã, mas você não tem a fé cristã genuína. Então esse é o problema de existirem tantas denominações. É pegar um contexto, pegar um versículo e isolá-lo do contexto. Ok? E também trazer coisas que eram para pessoas específicas das escrituras como se fosse para nós. Junta isso tudo, forma uma salada de fruta, cada um falando o que quer e esquecem da principal lei, na minha opinião, que é para ler a Bíblia, que é a lei da hermenêutica, que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Ok? Então, deixo aqui a minha questão sobre por que existem várias denominações, e logo em seguida estarei fazendo os vídeos sobre o milênio, sobre 144.000, sobre a Nova Jerusalém, etc. e tal. É só continuar neste canal, ok? Vamos que o estudo não pode parar.